Estamos aqui com o Sérgio Ameno Barreto, que é o CEO da Abrafarma, para falar sobre um dos eventos mais relevantes do setor farmacêutico das Américas, o Abrafarma Future Trends, que chega à 12ª edição em 2025. Neste encontro, que se consolidou como um verdadeiro laboratório de tendências, inovação e transformação para o varejo farmacêutico, que deve reunir nessa edição cerca de 7.000 participantes entre empresários, executivos e líderes nacionais e internacionais. No estúdio do Guia da Farmácia, aqui no Future Trends, o Sérgio vai comentar para a gente o impacto dessa edição e os novos rumos do varejo farmacêutico. Sérgio, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso estúdio. A gente está muito feliz em ter o nosso espaço aqui. Estou muito satisfeito de ter vocês aqui no evento. E a gente sempre... É muito legal, né, ampliar o impacto do evento, levar para outras pessoas que não pôde estar aqui. Sim. É uma curva de aprendizado, isso é super relevante. E, Sérgio, eu queria que você comentasse um pouco sobre como que tem sido a edição de 2025, os diferenciais, o que vocês trouxeram de novo. Faz um resumo aqui pra gente. A melhor edição que já fizemos, né? Acabei de encerrar a segunda Fórum de Alta Gestão. Tivemos 4 sessões principais, assim, sensacionais para o momento que o Brasil vive, que o varejo vive. Inovações desse ano, a gente está com a Farmatech, né? Então a gente montou uma parceria com a Metal Pharma, lá do Regis, uma farmácia completa, sem produtos. O que é a Farmatech pra gente? É uma farmácia com todas as gondas, 300 metros de área, como se fosse uma farmácia da Abrafarma. Ela não tem produtos, mas ela tem toda a parte de exposição e mais 35 tecnologias embarcadas. Então a gente tem ali caminho de telemedicina, a gente tem prontuário eletrônico. Hoje em dia você tem sistemas que controlam a loja inteira, né? Então, consumo de água, consumo de energia, se o ar-condicionado ficou ligado depois que a loja fechou, etiqueta digital, robô, né, entrega, tem 35 tecnologias que a nossa ideia é inspirar as nossas redes, que adotem essas tecnologias, que isso é para integrar mais cada vez, reduzir a fricção com o usuário, e está sendo sensacional. E a outra novidade grande é o robô, né, a gente trouxe um robô. Na Europa é muito comum um robô de dispensação de remédio nas farmácias. Eles usam lá, a máquina fica repondo e fica dispensando e o farmacêutico fica conversando sobre a doença, sobre a saúde do utente, como eles chamam, por exemplo. Ele sai do operacional e tem mais tempo para o atendimento. Exatamente. Né? Então no Brasil a gente ainda tinha um negócio, manutenção, como faz... Então, estou quebrando o paradigma, o robô está atendendo aqui ao vivo, né, para o pessoal ver como funciona. Sim. E também uma grande novidade dessa edição. E quais são os temas que foram destaques aqui nas principais discussões? Olha, eu tenho umas missões, eu sempre digo, eu nunca entro em nada, isso é qualquer reunião, tá? A mínima que seja. Se alguém me chama, você vai fazer reunião com fulanos, qual é o meu objetivo nessa reunião? Eu vou para essa reunião, se não tiver um objetivo muito claro, eu nem vou, né? Então, o meu objetivo aqui, claro, esse ano foi passar essa mensagem da tecnologia, e aí a gente põe o humanoide no palco, que legal. Com toda a tecnologia, as outras que estão aqui expostas, mas sem esquecer do lado do humano, né, da humanização. Esse é um desenho que a gente tem que construir, começar a construir nessa jornada, essa jornada de IA, de robotização. Eu acabei de voltar da China, estou com 10 dias que eu voltei da China, minha 4ª vez, e eu vou agora em outubro de novo, né? E eu fico chocado cada vez mais que eu vou. E eu estava lá numa fábrica de robôs dizendo que em 2, 3 anos eu vou te dar um robô de $20 mil. Capaz de, numa linha de um centro de distribuição, substituir um humano que só pega a caixinha com o pick-to-light e põe na... Que legal. Isso é sensacional. Mas, pelo outro lado, o que a gente faz com os humanos que a gente não vai precisar usar na linha de distribuição, né? Então a gente sempre tem essa pegada da tecnologia com o humano, high-tech e high-touch. E as sessões todas, elas estão em torno disso, estão em torno dessa ideia. Mas na prática, o que você vê de tecnologia entrando na farmácia, principalmente nas redes, com esse viés aí que tem cuidado com a comunicação? IA é muito claro, né? A inteligência artificial. Eu vou te dar um exemplo prático. 30 anos atrás, eu trabalhava numa empresa, a gente já tinha um algoritmo no sistema de reposição de estoque, que fazia predição da reposição. Não era o comprador, não era o analista que dizia vamos colocar menos estoque ou mais estoque. Até tinha esse mecanismo de cobertura, como a gente chamava adicional. Mas o sistema ia se auto-adaptando, não era média. Imagina, nós estamos falando de uma coisa que hoje os IAs, as inteligências artificiais, os agentes, eles podem tirar toda essa carga de sortimento, escolha, para quem trabalha com muito SKUs, nível de reposição. Gente, isso tudo é automatizado. Isso tudo, a própria inteligência artificial vai aprender
com os próprios dados que ela já dispõe. Isso libera o homem, o analista, o comprador, para pensar de forma estratégica muito melhor, para fazer reuniões de JBP com a indústria, que é um dos resultados desse evento, né? A gente costuma dizer aqui que o evento é 2 dias que pode valer 1 ano de negócio, e é verdade, porque a indústria vem aqui, ouve as nossas apresentações, vê o que estamos pensando, volta para casa, faz o JBP, traz o projeto, 26 é só ganhar, né? É só ganhar juntos. Então, a IA, talvez ela seja o grande motor. Quem ainda não embarcou, quem ainda não estudou, sugiro que faça um curso urgente, um seminário, entender a demanda que a IA é contexto, né? Contexto e prompt. E quando você usa o agente, você junta esses 2 elementos com a cultura da sua organização. Então, assim, tem que entender sobre isso para explorar isso da melhor maneira possível. E, Sérgio, agora falando sobre o conceito de farmácia como hub de saúde, que já é um perfil que a gente tem falado muito aí dentro do varejo farmacêutico, eu queria que você explicasse como que você vê esse conceito, o que engloba uma farmácia como hub de saúde e como você vê as redes avançando nesse sentido. Sim. O hub de saúde, vou traduzir um conceito que nós temos 3 pilares que a gente traduz isso. É triagem, identificar o usuário que precisa ir para o médico, ele precisa ter um outro tipo de abordagem. Prevenção, e a gente usa imunização, uma série de coisas, e acompanhamento do tratamento. Eu acho que esses são os 3 papéis que a farmácia pode fazer. Hoje eu trouxe uma sessão de provocação. Eu trouxe o Hector lá do México, que é o presidente da FunSaúde. O Hector é o Drauzio do México. E ele veio dizer como o México, o problema de saúde do México, e o que as farmácias fizeram no México? Montaram 18 mil consultórios médicos ao lado da farmácia e fazem 10 milhões de consultas por mês. Uma loucura. É para fazer isso no Brasil? Não, mas eu estou dando uma referência do que um estabelecimento pode fazer. E hoje a gente tem telemedicina, a gente tem IA, a gente tem programas integrados que a gente pode oferecer. Gente, a gente tem que quebrar as barreiras no Brasil. Primeira reunião que eu tive com o ministro Padilha, quando ele assumiu o Ministério da Saúde, ele me deu um abraço, que a gente se conhece há muito tempo, e disse: e aí, quando você vai colocar tota de telemedicina na sua farmácia? Eu disse: assim que a regulamentação deixar. E, na verdade, a gente tem que quebrar essas barreiras. Hoje o Drauzio falou, a gente tem que quebrar, sempre vai ter oposição. A gente tem que ir adiante mesmo contra as oposições. E falando dessas novas autorizações legais, que era até a próxima pergunta, o que você espera de avanço em termos regulatórios entre 2025 e 2026? Espero muita coisa. Eu acho que hoje, no dia que nós estamos falando, né, a gente está gravando no último dia do Future Trends, provavelmente está tendo a oitiva dos novos diretores da Anvisa. Os 3 novos diretores, né? Leandro, o Thiago, me perdi o nome da outra diretora, mas são todos assim. Não podia ter momento 3, Daniela, não podia ter um momento melhor para ter 3 pessoas que têm uma visão ampla, que sabem, que pensam a saúde como acesso, para ter na Anvisa agora. Então tem que recompor a diretoria da Anvisa, que realmente faz tempo que os diretores estavam parados a sabatina no Senado. E agora com a Anvisa, com a diretoria recomposta, aí a gente tem RDC 44, que a gente tem que revisar, a gente tem que provavelmente voltar na RDC de exames, porque a gente tem que discutir um negócio de controle de qualidade excessivo que está tendo hoje. As demandas são outras e a legislação parou no tempo. Exatamente, a legislação parou no tempo. A RDC 44 é 2009, depois de 2009 teve a 13021 de 2014, né? A gente precisa dar uma mexida nisso tudo. Isso. E no cenário internacional, agora falando sobre o tarifaço do Trump, como que essa ação, como que esse movimento deve impactar tanto os varejos quanto a indústria? Você já tem algum retorno sobre isso? Não, eu não acho que o impacto, no caso do nosso segmento, seja muito grande. A gente é exportador? Mas a gente é muito importador. Muito. Nós não produzimos princípio ativo no Brasil. Devices, esses de glicemia, gente, tudo vem de fora. Então, sabe quando isso vai virar um problema mesmo? Se o Brasil começar a praticar a reciprocidade. Eu vou comprar princípio ativo com 50% de tarifa, eu vou comprar device com 50% de tarifa, inviabiliza o negócio. Então, assim, eu acho que a gente tem que ser muito... Acho que o governo está sendo prudente nessa negociação e nessa discussão. No meu caso, no nosso caso, setor farma, a gente tem muito a perder caso a gente tenha uma tarifa, uma barreira de entrada. Aí isso seria um problemaço aqui.
Agora falando sobre outro problema, que é a entrada dos medicamentos em supermercados. Eu queria que vocês tenham uma campanha aí falando sobre todas essas questões que envolvem o medicamento nas vendas, nas prateleiras de supermercados. Como que você vê esse cenário? Hoje, na sessão pela manhã, inclusive o Dr. Drauzio Varela parabenizou, né, a nossa posição. Ele sempre foi um defensor, parceiro, defensor de primeira hora desse negócio. Gente, eu acho que essa discussão, MIP, medicamento em qualquer lugar, sem assistência farmacêutica, sem controle, isso já está superado. Né? A Abras, o pessoal já percebeu que isso não vai adiantar, não vai andar. Você tem governo contra, você tem a sociedade civil toda contra, Conselho Nacional de Saúde, Municipal de Saúde, Estadual, todo mundo que milita na saúde chega e diz, gente, tem alguma coisa errada. O Drauzio hoje falou muito de manhã uma coisa muito séria, assim, olha quantos passos o Brasil deu. O Brasil colocou saúde como direito universal na Constituição de 88, o Brasil criou o SUS, a gente tem a Política Nacional de Medicamentos, a gente tem a Política Nacional de Saúde, a gente tem o Programa de Saúde da Família, a gente tem farmácia qualificada. A gente vai dar um passo atrás? Não pode fazer uma coisa dessa. Agora, uma coisa que se pode pensar, e aí abrindo essa questão hoje a farmácia do supermercado está na galeria. Né? Eles pretendem que a farmácia saia da galeria e põe dentro do salão, desde que tenha os mesmos controles. Desde que seja uma farmácia comparável às nossas farmácias. O farmacêutico, controle de temperatura, estoque, tudo do jeito que tem que ter, como se tirasse, arranca a farmácia com pedra e tudo da galeria e põe dentro do supermercado. Nesse sentido, eu não veria problemas, desde que seja uma farmácia comparável à nossa. A gente não pode comparar, não é os Estados Unidos. Igual o Costco. Não, porque eu não posso vender banana aqui, eu não posso vender fruta. E o brasileiro está preparado para essa cultura de comprar um medicamento na farmácia? Como que você vê essa questão de segurança? O brasileiro hoje, ele já tem farmácias boas, né? O Walmart foi associado à Abrafarma. Tinha uma ótima operação que adquiriu do Bom Preço, farmácia da galeria, tudo certinho, e não tem nenhum problema quanto a isso. É um concorrente a mais. Agora, tem que respeitar as regras. Agora, as regras têm que ser as mesmas. A Abrafarma sempre defendeu o livre mercado em condições iguais. As regras têm que ser as mesmas, simples. E, Sérgio, agora para finalizar aqui a nossa entrevista, a gente sabe que acaba um evento e a gente já está pensando no outro, né? Eu queria saber se você tem um spoiler aí da edição de 2026. Claro, 2026, dias 12 e 13 de agosto, estamos juntos novamente, já está fechado. Já tem data. Já tem data, 12 e 13 de agosto, vai passar de quarta para quarta e quinta agora. Mas mesma data do ano que vem. O espaço é o mesmo, 14 mil metros quadrados aqui no Distrito Anhembi. A gente revisou a planta para criar melhores condições no outro salão, né? Mas aqui em maio estava sold out, estava estourado o evento. Agora a gente abriu espaço para poucas. Durante o evento o pessoal vai e renova já. Exato. Né? Então vai ser de novo a 13ª edição, sucesso. Perfeito, Sérgio. Muito obrigada pela sua participação aqui no estúdio do Guia da Farmácia. E se você quiser saber mais sobre os novos rumos do varejo farmacêutico, assista a outros episódios da programação realizada aqui no Abrafarma Future Trends. Até lá!